Oi, gente, nós estamos aqui começando mais um Falando sobre a Palavra. Eu, Sara. Eu sou o Fábio. Eu sou a Alana. Eu sou a Ketri. E hoje nós vamos falar sobre carnaval. O que é o carnaval, a origem do carnaval, como é o carnaval hoje em dia aqui no Brasil e tudo mais. Quem quer começar falando um pouquinho? A gente pode começar aí. Pode começar aí. Pode começar. Eu achei que ela ia começar. Ela não pode começar. Bom, vamos lá. A gente foi pesquisar um pouquinho sobre o carnaval para falar para vocês, né? O carnaval, ele é uma festa que foi criada lá na Europa pelas pessoas da Igreja Católica. E ela é ela foi criada para... Como é que fala? Foi criada com o propósito de se consagrar. Então, o carnaval, ele significa o quê? Retirar a carne. Então, eles pegavam o período de sábado até a terça para se consagrar. Quando chegava na quarta, que é a quarta-feira de cinzas, o que eles faziam? Eles pegavam, se entupiam de carne, comia carne de tudo quanto é coisa, porque exatamente na quarta-feira de cinzas se completava 40 dias até a Páscoa, que era o período que eles não poderiam comer carne alguma. Então seria assim, vamos entupir aqui daquilo que é o errado, daquilo que eu não vou poder comer, para depois me santificar. Esse era o que a gente pesquisou, tá bom? Mas, no caso, eles ficavam 40 dias, tipo, só fazendo aquilo que é errado, se alimentando daquilo que não podia. Era quase Não, isso. eles ficavam do sábado até a quarta-feira. Tá, até a quarta-feira de Isso, cinzas. aí da E se quinta-feira em diante se consagravam. era a quaresma, né? Aí eles Ah, não, sim, não faziam nada. E aí eles se santificavam. Então eles não comiam carne nenhuma, porque na Páscoa a gente sabe que eles não se alimentavam de carne nenhuma, que é isso que a Bíblia fala dos judeus, né, mãe? É isso, não é? É isso mesmo. É? Aí, ó, o Fabinho falou que é. É? Não vamos besteira não, né? Eu espero que não. Acho Eu que é espero que não. da sexta-feira até o domingo. Eu não tenho certeza, mas tenho certeza que na sexta-feira não come carne. E tem uma que eles comem peixe, não tem não? Não, é... Esse dia na- mesmo, na esse Eles dia. tiram a carne vermelha, né? Eles tiram a carne vermelha e pode ficar com peixe. É Sei lá que que outra carne Acho que é tem. só peixe. a questão não é comer a carne, entendeu? A questão é agir na carne. Religiosidade pura. Exatamente. Realmente. E eles só tiram o alimento, mas... E conta um pouquinho pra gente como é o carnaval aqui no Brasil. Como é que é esses negócios aí fora? Ah, gente, vocês sabem que tem, né, os bloquinhos, tem... Como é que também? O que acontece nesses bloquinhos, Cat? Conhece muito bem, entendeu? Mas, assim, é um ambiente propício para o pecado. Próprio para isso. Um ambiente que as pessoas já saem com o entendimento, com a intenção, com querendo realmente fazer aquilo que é errado. Elas já saem na E durante intenção, esses, tipo, já praticar mesmo. durante tipo, esses dias as tá pessoas... tudo liberado. Durante esses dias, as pessoas meio que esquecem que Deus existe. Vou fazer aquilo que eu quero. Tanto que assim, eu tava no curso esses dias, né? No último dia que eu fui. Foi essa semana aí. Não lembro qual que foi. E eu até tava comentando com minha mãe, que eles estavam falando sobre isso, né? Ai, ano passado fui pra bloquinho, não sei o que, beijei 5 no mesmo dia, não sei o que lá. E tipo, se pagando, sabe? Eu olhando assim, eu falei, credo. E cada hora ia piorando a conversa deles. Ai, eu fui pra não sei aonde na época de carnaval. E eles foram aumentando as conversas. Eu fiquei pasma, gente. Vocês não têm noção daquilo que eu ouvi. Aí eu comecei, Espírito Santo, eu tô aqui, cara. Não é por nada não, mas eu não quero ver essas coisas não. E aí eu comecei a orar. E aí a professora pegou e falou assim, então, vamos voltar pra matéria? Eu falei, ufa, glória a Deus. E aí eles pegaram e cortaram. Mas assim... Eles fazem muitas coisas, as pessoas, elas fazem muita coisa, além de ficar, elas transam com qualquer um. Eu nem sei se eu podia falar dessa forma, mas... Eles fazem o que eles querem, da forma que eles querem. Perdem a sobriedade com muita cachaça, Sim. droga, Uhum. Além das roupas que chamam bastante atenção, né? a nudez explícita. Fala no microfone, Fábio. Aonde fica? Como que o Senhor olha para tudo isso? Mano, ele deve ficar muito triste, bravo, mano. porque fere princípios, assim, extremamente da palavra dele, daquilo que ele ensina pra gente.
e ele fica entristecido também. Porque ele olha com um olhar de compaixão, né? E se as pessoas sabem, aí ele fica bravo com a pessoa que a pessoa tá sabendo e tá fazendo de propósito. Mas aí vai daquilo que é a abertura da pessoa para poder voltar para os caminhos do Senhor. E tem a gente, né, que tá aqui dentro da igreja pra gente ir lá e ministrar a vida das pessoas, ensinar, levar a palavra, mostrar que não é bem É assim. ensinar, não é julgar, apontar o dedo, brigar, é ensinar. Porque realmente, tipo, o carnaval ele é colocado como uma cultura do nosso país. Uhum. É apresentado desde cedo para as crianças até mesmo. Nas escolinhas. Isso. Sábado passado eu fui trabalhar e eu passei no shopping que tem lá do lado do meu trabalho. É um shopping meio de gente chique. E esse shopping, ele fechou um bloquinho para as crianças que estavam lá passeando. Pertinho da boca o microfone. Desde o começo, Isso. Assim, ó, Alana, pra gente poder ouvir. o carnaval. Alana, aqui assim, ó, porque ele não pega na lateral, ele pega só de frente. Aqui, tá bom? Mas tá... Isso, tem que virar ele assim, ó, pra pegar. Ah, tá. Aí me deram um microfone difícil. Não, todo microfone aqui é assim, ele pega assim de frente. Enfim, o carnaval é colocado como uma cultura no nosso país e é mesmo implantado desde cedo até para as crianças. No sábado passado eu fui trabalhar e tinha um shopping perto do meu trabalho que eu passei por lá. E um shopping meio chique, o shopping fechou um bloquinho com bateria, pessoas fantasiadas, pessoas para pintarem as crianças e eles saírem, sabe, no clima de carnaval andando pelo shopping, uma excursão, um bloquinho dentro do shopping próprios para as crianças. Cara, aquilo me doeu tanto, porque assim, as crianças gostam de coisa colorida. As crianças gostam de glitter. As Gosta crianças de pintura na cara, gostam né? de pintura no rosto. As crianças gostam daquele negócio de jogar, bagunçar. Mas não é isso, carnaval. Não é uma festinha infantil. Não. Tem outro significado. Tem todo um significado por trás. Tem toda uma Exato. maldade. Aquilo ali é só para atrair. E Você vai usar cultura. uma fantasia, você vai pôr uma maquiagem. Mas, mano, Cultura vem de Realmente. culto, gente. Cultura, ela vem de culto. Então, se você for observar, há uma legalidade que é dada no mundo espiritual. Há pactos e alianças de sangue. A relação sexual, ela é pacto de sangue. Onde tem o maior índice de acidente? No carnaval. Realmente. Acidente nas estradas, acidentes de briga, né? Então, onde tem a maior? No carnaval. E a gente sabe como se move o mundo espiritual. Nós temos o sangue do Cordeiro. Não precisa mais de outro sangue. Verdade. Mas nós sabemos que o mundo espiritual ele é real. Então tem tanto o lado bom, né? O lado daquele que é o Senhor Jesus, o Deus criador dos céus e da terra, o único Senhor, o único Deus, e tem demônios. E eles precisam dessas habilitações aí para poder agir. Eles precisam de uma legalidade, eles precisam de um direito ali. E é através disso. Aí as pessoas, elas se afundam nisso, habilitando um monte de coisa que não presta. E depois se sente mal. Não sabe porque a vida não está andando. Não sabe de onde vem a tristeza, não sabe de onde vem a destruição. Eu vejo que, com relação às crianças, né? Infelizmente, no nosso país é algo que está enraizado. Isso é levado até nas escolas. Mas quando você conscientiza a criança do que é aquilo, ela mesma fala, eu não quero. Verdade. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, não vai se desviar dele. Esse é o versículo que eu mais tenho orado ultimamente, né? Porque, afinal de contas, o povo lá de casa está crescendo. Mas, assim, a gente ensina o que agrada, o que não agrada a Deus. E, o Senhor, e as crianças olham a postura dos pais. Verdade. Se tudo para os pais não tiver nada a ver, porque é uma brincadeirinha de criança, então a criança vai crescer entendendo que não tem nada a ver.
Isso está acontecendo dentro das igrejas. Uhum. Por que eu vou fazer uma festa fantasia no dia de carnaval? Não tem nem sentido, né? Né? Se eu faço uma festa do Dia das Crianças, e com temática, né? E cada um vem fantasiado de alguma coisa, mas tem um tema ali. E é fora da data. É fora da data. Não tem problema. Mas por que tem que ser exatamente nesse dia? Não, é para não perder para o mundo. E qual a diferença? Hoje a gente vê as igrejas se igualando com o mundo para falar que está atraindo para onde? Para nenhum lugar, vou Para pro inferno. onde? Porque assim, a gente não precisa disso para atrair vidas. A gente precisa da presença e da unção de Deus. É a presença e a unção de Deus que vai atrair as vidas. Verdade. Nós precisamos ter uma vida diferenciada. Aí quando você abre lá, Gálatas 5, nós fizemos aqui as obras da carne, né? Gálatas 5, o que tem lá nas obras da carne? As obras, não é? Espírito é o fruto. A carne são as obras. O que você encontra lá? Cita uma. Prostituição. Poxa, o que a gente tem no carnaval? Quer ver uma coisa que ninguém fala? No Natal tem glutonaria, Aham. Bebedice. bebedice, obra da carne. A gente domina a nossa carne, porque o Espírito Santo nos dá domínio próprio, é fruto dele. Quando a gente fica propensa às outras coisas, a gente está abrindo brecha. Aí a pessoa vem e fala assim, ora por mim. Você ora. Desliga conforme o Senhor vai te mostrando tudo aquilo que ela habilitou. Através da autoridade do nome de Jesus. Através da autoridade do nome de Jesus. Porque até nisso Satanás tem tomado ocasião. Que eu vejo pessoas, eu orei. E a pessoa vai orar, eu orei. Não, querido, você só foi um instrumento. Se uma criança do departamento infantil de 4 anos, na autoridade do nome de Jesus, orar, essa pessoa também ia ficar curada, porque o poder está na autoridade do nome de Jesus. E toda a glória é dele e de mais ninguém. Então a gente vê a propensão à carne, ela está muito grande, dentro e fora da igreja. Dentro e fora. Nós precisamos aprender, e eu falo nós porque eu me incluo feliz. Nós precisamos aprender a nos sujeitar à palavra de Deus. Você vê o exemplo de Cristo. Ele se esvaziou da sua glória, mesmo sendo Deus. Ele não abusou do poder que foi confiado a ele. Em todo momento, ele dava a glória ao Deus Pai. Mesmo ele sendo Deus, eu estava lendo no Evangelho de Marcos essa semana, e eu comecei Marcos, tão feliz, consegui sair de Mateus. Eu estava lendo Marcos essa semana, e aí você vê os demônios chamando ele de Deus, e ele fala, calai-vos, fica quieto. Por quê? Porque não era hora de ser revelado. Mas os demônios reconheciam. Sabe o que eu fico impressionada toda vez que eu leio? Cara, os demônios reconheciam. E os fariseus não. É pior que é, né? Os demônios reconheciam e temiam. Tremiam. Pegaram e falaram assim, E aqueles propósito- dos porquinhos, você lembra dos porquinhos? Eu ia O falar que você tá agora. fazendo aqui agora? Não, deixa eu em paz. Eu ia falar isso agora. A gente pode ir pros porquinhos? É, cara? pedindo autorização Pedir ainda. autorização para Jesus. É bem isso. Então você vê ali, meu cabelo deve estar todo bagunçado Tá agora. mesmo. Não é, menina? Jesus. Preferia calopsita. Mas tudo bem. Não tá. Calopsita é mais legal.
Então, você vê ali pedindo autorização, você vê ali reconhecendo, você vê ali tremendo. E diante do povo, o povo mais humilde, o povo que tinha conhecimento, mas era um conhecimento menor, eles reconheciam. E os outros não reconheciam. Muitas vezes o que tem acontecido hoje em dia é isso. Jesus, ele vem na simplicidade. Porque é na simplicidade que se manifesta. A palavra de Deus diz que é onde tem dois, Ou mais reunido em nome dele. 2 ou 3 reunidos. É 3, tem mais de É. 3. Então significa que se eu pegar a Alana e a Ketri no meio da rua, em casa, na praça, no trabalho, e a gente se reunir ali e começar a falar de Jesus, ele vai se fazer presente. Quando a gente se reunir para orar, ele vai se fazer presente. Se a gente quiser cultuar a Deus no meio da... Graças a Deus, eu amo a liberdade que nós temos no nosso país. É verdade. Né? É uma liberdade extrema. Se nós quisermos parar no meio da rua e começar a adorar, louvar, orar, nada pode impedir. No meio da rua, lógico que não no meio da avenida, né? Mas digo assim, na rua. Nada, ninguém pode impedir a gente de entregar nosso culto. É verdade. Ninguém pode impedir. Porque nós temos liberdade de culto. Eu não quero que acabe a liberdade dos outros que querem servir aos outros deuses e professarem outras fés. Não. Por quê? Porque Jesus falava, se você quiser, me segue. Não era imposto. É verdade. Então, que eles enxerguem a Cristo e que eles decidam, porque nesse momento o Espírito Santo atrai, o Espírito Santo convence. Eu vivi um negócio muito sobrenatural essa semana, que eu vou fazer uma biometria, eu fui cadastrar a biometria dos dedinhos, lógico, né? Dos dedinhos. E aí eu passei na faculdade, lá tem um rapaz, o Dani. Dani, te amo, beijo. Mas eu percebi que às vezes eu chego lá e ele está muito cansado, e ele trabalha na faculdade, ele está resolvendo uma situação de uma matéria para mim, que meu portal está com defeito. E aí eu comecei, a gente resolveu o negócio da matéria, e a gente começou a falar de Deus. E toda vez que a gente se encontra, a gente fala de Deus. Isso é natural. E aí, como é que você está? Fica firme, não sei o que e tal. E o semblante muda. Ele virou e falou assim, pastora, você precisa vir mais vezes aqui. Porque o olho brilha, tudo muda. E o Espírito Santo me pontuou. Você viu como o olho dele ficou brilhando? Você viu como o semblante dele mudou? Eu falei, né? E aí eu fui para o Poupa Tempo. Aquela fila maravilhosa. Você nem espera. Gente, quando eu for para lugar assim, eu vou sem pressa, eu levo um livro para ler. E eu levei um livro. O livro que o pastor me indicou, né, para ler, de livre e espontânea. Eu tô com um monte de livro para ler, e ele quer que eu leia aquele, eu tive que passar na frente, né? Que ele quer falar do livro, se eu não tô lendo, como é que eu vou? Não tem como. E era Libertando os Cativos. E quando eu cheguei lá, a atendente com aquela cara de cansada, acabada, coitada. Cansada mesmo. Quando ela viu o livro, ela falou, nossa, você está lendo, parecia coisa de outro planeta. O povo não lê mais. Eu falei, eu gosto de ler. Que livro é esse? Eu falei assim, esse livro ele fala sobre o mundo espiritual. Ele existe, ele é real. E o homem, ele é feito de corpo, espírito, né? Alma e corpo. Então, precisa cuidar das 3 partes. Eu preciso cuidar. Eu falei, então começa a cuidar. E a gente começou a conversar, ela falou que estava cansada, porque ela estava trabalhando demais e não conseguia fazer as coisas dela da faculdade. E ela faz faculdade de moda, então não dá para fazer no ônibus. Não dá para fazer, né? Tem que parar na máquina de costura para fazer, mas ela não consegue parar. E aí eu falei assim, nossa, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te renove. E ela começou a falar de umas outras coisas, comecei a
dá uma direção, né? Porque a gente acaba dando direção, não tem como guardar as coisas na gaveta e falar, agora eu não sou. Mas quando eu saí de lá, o semblante dela já era outro. Então, quando você começa a caminhar com Deus numa aliança verdadeira, você vai fazer a diferença. Ainda que seja no ouvir uma pessoa, dar uma direção sem ela, de algo que ela não estava enxergando, e no final você declarar uma palavra sobre ela. Aí as pessoas, elas andam na festa da carne, né? E a gente anda na festa com o Espírito Santo, que renova, que preenche, que a gente deita no travesseiro e não tem vazio. E não é só uma vez por mês. É todo dia. Ou uma vez por ano. Não é só uma vez por ano. Todo E dia. uma coisa também. Bem alto. Fala aqui Vai bem falar. alto para a gente poder Fala, ouvir. não sai sua voz, não. Fala de novo. Não é só uma vez no ano, gente. Todo dia. A gente Todo desfruta dessa festa do Espírito. Isso. E uma coisa que as pessoas se convencem é tipo, Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os Realmente. lugares. Ele Só é não vai se onipresente. manifestar em todos. Mas ele eles. não se manifesta em todos os lugares. Não, Um ambiente propício à carne, o Espírito Santo de Deus não vai se manifestar. Não tem como, verdade. mano. Ele é santo. Aquilo ali só tem sujeira. Ele vai estar ali. Ele é Não separado vai. da sujeira. Ele é a luz, e a luz ela não se mistura com as trevas. Não, Não tem tem como como. estar os dois juntos. Na verdade, ele não vai por misericórdia daqueles que estão pecando. Porque se ele aparecer, a Ih. pessoa... Não, a pessoa acaba se ferindo com a santidade dele. Sim. É por isso que ele não aparece. Não é porque, eu tô com nojinho, eu não encosto, entendeu? Não, é que Na verdade, é não por tem misericórdia de quem ele tá encostando. É verdade. Por isso que quando a gente está em pecado é difícil se relacionar com Deus, porque a gente não consegue se relacionar com Ele. Ele não aparece para não ferir a gente. Ele, pela misericórdia dele, ele não fala com você, entendeu? Verdade. Complicado. E assim, o que eu acho legal é que assim, quando a gente está na presença de Jesus, ele avisa a gente antes da gente pecar. Então assim, ele não é que ele não se relaciona porque ele não quer. É porque ele já falou tudo o que ele tinha para falar antes. Então ele deu pré-aviso. A luz amarelinha piscando aqui, ó. Não, 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 não. Aí você vai, depois ele não vai falar nada. E aí você vai falar assim, meu Deus, mas eu não estou sentindo a presença de Deus, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. E Deus parado assim, olhando para sua cara e falando, eu estou esperando você fazer o que eu já te falei. Ele espera o arrependimento. Mas Sim. muitas vezes não é necessário. Muitas vezes não. Todas as vezes não é necessário chegar ao arrependimento. Ele já avisou. Ele já falou. Você já conhece. Sim, aí vai da pessoa É possível pegar... se arrepender da intenção. Não precisa se arrepender da prática. Teve a intenção, já se arrepende. Sim, porque, Para ali. porque só de pecar, só de pensar a gente peca, a gente pensou, mano, xinguei a pessoa, meu Deus, a palavra diz que eu não posso chamar a pessoa nem de tolo, quem dirá de idiota. Jesus, me perdoa, pai. Gente, eu tava vendo esses dias, uma menina que estudou comigo há um tempo atrás, a menina começou a seguir o perfil da igreja, inclusive, esses dias aí. A Vitória até mandou no grupo da comunicação, eu fiquei muito feliz. E eu tava vendo uns vídeos que aparecem de pedaços de ministração, de curiosidades bíblicas, que sempre aparece no meu Reels. Mano, a menina curtindo a maior parte. Ou seja, Jesus, ele tá falando com ela. E um dia ela pegou e postou no Stories assim, a parte da Bíblia que fala que é aquele que xingar o irmão de tolo. Aí eu falei, hein? Aí a menina falou assim, é difícil, mas bora lá, entendeu? Mas assim, se a gente vê pessoas que estão lá fora, elas veem isso e entendem, por que a gente dentro aqui não pega e cala a boca? Elas conseguem entender, filha, exatamente por isso que você falou. O Espírito Santo está falando com elas. Sim. Então elas começam a ler e o entendimento vai se abrindo. É um período um pouco complicado para quem começa. Eu sei porque eu passei por isso. Na minha época era um pouco mais difícil, que a gente não tem as versões das Bíblias no celular, né? Hoje a gente tem. Sim. Às vezes até na minha época tinha tradução na linguagem de hoje, não tinha NVI ainda. E mesmo assim era difícil. Eu precisava de alguém para me ensinar. Uhum. Me explica. Deus falou comigo, mas eu não estou entendendo.
Eu lembro que Deus ficou falando de idolatria, 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 idolatria. Eu falava, aonde? Eu já tirei tudo quanto é santo, imagem da minha casa, da minha cabeça, tudo quanto era fita, tudo quanto era colar, tudo que eu tinha. E eu não enxergava que eu idolatrava uma pessoa. Eu demorei anos. Você pode botar aí uns 5, 6 anos. Porque eu não conseguia entender. Meu entendimento não se abria. Então, não era por maldade, é porque eu não entendia que aquilo era uma idolatria. O Deus deste século, Deus com D minúsculo, ele realmente cega o entendimento. Está na cara da pessoa, a pessoa está se passando por ridícula, muitas vezes, no meio da situação, né? Vamos falar de carnaval. No meio do carnaval, a pessoa está pagando de ridículo, ela não vê. Verdade. Não enxerga, está cega, está achando que está de boa, está curtindo. Sabe que está errado. Satanás, ele ainda vem com a acusação. Muitas vezes você fala para a pessoa, ministra a pessoa, sobre o comportamento dela e sobre o que agrada e o que não agrada a Deus. E a pessoa pega um rótulo, põe sobre ela e pronto, acabou. Um dia eu estava falando com uma moça, eu estava ministrando ela. Ela saiu da presença de Deus e eu falei assim, você sabe que não é isso. Não é falta de convencimento do Espírito Santo. Não é. O que existe ali é uma dureza do coração, uma rebeldia, uma revolta contra o próprio Deus, por conta da família dela, de erros dos pais dela, que a família foi destruída. Então ela se revoltou de uma forma contra o Senhor. E que a forma dela agir, se você falar para ela, ela vai falar que não, tá? Mas a resposta dela é essa. A forma dela agir é ficar com vários caras. E aí você ensina, fala, eu sou prostituta, não sei o quê, papapá. Ninguém chamou ela assim. Oxi. Ninguém está falando que o Senhor não tem essa vida para ela. Então, assim, quando a gente fala que o Deus desse século, ele cega o entendimento, cega mesmo. Né? O Evangelho já foi revelado. Se ainda está encoberta para os incrédulos, é para quem não crê. Agora, fato é, a Bíblia, ela é real. Verdade. A Bíblia não precisa de atualização, ela é atual. Ela é atemporal. Qualquer situação que você precisa de orientação, você encontra dentro dessa palavra. Verdade. Ali, se você praticar o que Jesus falou naqueles 2 mandamentos, que é o fundamento nosso, né, como igreja, você resolve 90% dos conflitos. Você não vai fazer porque você não gostaria que fizesse para você. Se você não vai olhar a pessoa na condição que você está, com o entendimento que você tem. E se fosse eu naquela condição, com aquele entendimento, com aquele tipo de vida? O que eu gostaria que fizessem comigo? Eu gostaria que me alertasse, eu gostaria que me ensinasse. É aí que muda tudo. Eu gostaria que fosse a expressão de amor. Às vezes as pessoas têm problema em se deparar com uma verdade. Quando você expõe a verdade para a pessoa se choca. Não, não é assim. É assim sim. É o que está aí dentro de você. Mas é isso que você está fazendo? Não, você está me julgando. Não estou te julgando. Não, de maneira alguma. Eu estou te alertando para que você se liberte disso. Porque nem o contexto de julgamento a pessoa sabe qual é. Está distorcido. Está distorcido o contexto de religiosidade, de julgamento. Não julguei. Por quê? Porque Deus aceita tudo. Não, ele fala para você, vem como você está. Depois ele vai te limpando, te transformando, te santificando, te abrindo o entendimento. Você vai abrindo mão das coisas, ele vai te dando experiência nova. Até que você fala assim, para que eu preciso disso? Eu tenho Deus. Eu tenho tudo. É verdade. Mas se a gente pegar e ler lá nos evangelhos, todas as pessoas que chegaram em Deus
em Jesus? Que elas estavam em pecado, que elas estavam doentes, que elas tinham se elas não enxergavam, se elas não ouviam, se elas estavam endemoniadas, elas chegaram em Deus, em Jesus e voltaram como? Totalmente transformadas, curadas por Deus. Então, assim, a gente vê que entrar na presença de Deus, a gente não sai da mesma forma. A gente pode entrar na presença de Deus com todos os defeitos, com as piores coisas que tem dentro de nós, com todas as nossas dores, com a carga daquilo que a gente viveu, com aquilo que foram as palavras, os pesos daquilo que a gente ouviu e tudo mais, de alianças de pessoas que a gente gostava muito, que foi quebrada, que por algum motivo aconteceu de pegar e de não ter mais, de não existir mais. E Deus olha pra gente e fala assim, beleza, bora começar uma nova vida. Porque aí chega aquela parte que a gente entende, reconhece Jesus, e a gente fala, Jesus, bora entrar comigo, bora andar comigo, eu te aceito e tal. E aí, nesse processo, é onde você começa a ser transformado. Então, a gente entende isso, a gente começa a ver diferente. Aí a gente pega e fala, mas o povo que está lá fora, eles não entendem? Vou ser bem sincera para vocês, a maior parte das pessoas que estão lá fora, em carnaval e tudo mais, são pessoas que elas estiveram dentro da igreja. Então, elas fazem muitas vezes consciente. Então, assim, eu dei o exemplo, eu conversei aqui, de umas pessoas que estavam falando mal de uma certa denominação, e porque elas sabiam de todas as coisas erradas que aconteciam lá. E elas saíram por conta delas, porque elas viviram uma religião. Porque se fosse de verdade, elas tinham procurado, elas estariam firmes hoje em outra igreja, mas estaria com Jesus de verdade. Então, assim, de muitas delas que passaram pela igreja, tiveram um período na igreja, tá lá pulando carnaval, tá lá se prostituindo, tá lá flertando. Mas, estar na igreja Não significa ser igreja, É né? o que eu ia falar agora. Ela se machuca com um homem, com autoridade, e coloca a culpa em Deus. e nem sempre se machuca com autoridade. Porque, na verdade, tá lá. Tá fazendo o que quer, do jeito que quer. Às vezes é corrigido, vai embora. É, Aí, ou seja, a igreja tem que deixar virar um carnaval lá dentro. Não. é confrontado pela autoridade, é confrontado pelo líder, fecha o seu coração e fala, não, cara, vou viver dessa forma. Pô, você não tá vivendo o evangelho. Porque, assim, o que eu tenho aprendido é o seguinte, se tá errado, não importa quem for, Deus vai levantar assim para falar que tá errado. Ele não tá nem vendo, ele vai te mostrar, porque ele te ama. E ele é um pai que ama, corrige. Então ele vai trazer aquilo que está errado, expor para você tomar consciência, para você entrar na presença dele, se arrepender e não fazer mais. Não é isso? Exatamente. E assim, estar na igreja, estar no ambiente, no espaço físico da igreja, não te garante salvação. Uhum. A salvação, ela vem através do entendimento do que é o sacrifício de Cristo. O entendimento que aquele lugar era nosso. O entendimento que, por causa daquele sacrifício, eu fui salva do pecado. Sim. E aí vem a confissão. Eu, com meu coração, eu creio, e com a minha boca eu confesso. Uhum. Né? E aí eu confesso Cristo como Senhor e Salvador. Eu peço para que ele escreva o meu nome no livro da vida. Esse livro é real. Aí começa uma prática. Pronto, só isso eu estou salvo. Isso, agora você vai desenvolver a salvação, como diz o apóstolo. Você vai começar a viver essa salvação e se preparar. Você vai começar a se preparar. Ninguém para pensar, né? A noiva se ataviou. Se adornou, da vigília se arrumou. Exato. Ela se preparou. Então, esse processo todo nosso aqui é de se preparar para o noivo. Uhum. O que uma noiva faz antes do casamento? Tem o dia da noiva. Ela toma banho. Se não tomar banho... Porque não adianta colocar uma roupa bonita sem tomar banho. Cara, que nojo. Exato. Então, quando a gente confessa o nosso pecado, espiritualmente, a gente está tomando banho. A gente está sendo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tá bagunçado? Pode olhar para os meus cabelos, que eu já baguncei mais. Então, a gente é lavado e remido no sangue do Cordeiro. A gente está tomando banho.
A gente está olhando nos detalhes do dia a dia, a gente está adornando a nossa vida para a caminhada. A gente está se preparando para que Deus se agrade, para que Ele tenha prazer em nós. Então, é um processo de preparação. De fato, Jesus vai voltar. Se nós vamos ver, a trombeta vai soar, ou se Jesus vai voltar individualmente, mas Ele vai voltar. Então, tudo que a gente precisa fazer é se preparar. As pessoas se enganam. Eu estou indo para a igreja. Eu entreguei meu dízimo, a minha oferta, eu entreguei uma roupa, eu entreguei um alimento. Fiz Abençoei tudo a vida certo. do irmãozinho. Não falei palavrão, não bebi, não xinguei, não traí minha mulher ou não saí transando com todo mundo. Então tá tudo bem. E esse interior? E essa inveja escondida? E essa inveja escondida? E essa vaidadezinha aí? E esse orgulho? Entende? Então são situações onde é um pouquinho mais fundo. Uhum. E tudo que Deus fala conosco, ele vai um pouquinho além. Né? Verdade. Certo? Esse comer desse fruto certamente morrerá. Mas eu comi e estou viva. Não, você não está viva, querida, porque agora teus olhos se abriram para o mal. Você estava viva antes. Verdade. Você não precisava conhecer o mal, você só conhecia o bem. Por que você quis conhecer o mal? Ai, ai, viu? Entende? E muitas vezes a gente educa as crianças dentro do ambiente, do jardim, da arca, da igreja. Ela só conhece o bem. Porque a criança ela não tem maldade. E ela vai chegando na adolescência, ela vai se envolvendo com as coisas lá fora. Verdade. E aí Satanás quer trazer marcas. As marcas que ele muitas vezes tentou na infância e não conseguiu, ele tenta trazer na adolescência. A marca da solidão, a marca da depressão, a crise de identidade. Porque é uma fase também onde o adolescente não gosta muito de ler. E para ele descobrir esse relacionamento com Deus, ele precisa ler a Bíblia. Sim. Né? Leia a Bíblia E faça oração. E esse processo que se dá da infância para a juventude, ele tem que ser amparado. Ele tem que ser olhado. Tem que ser ensinado o que é andar. Sim. Com quem anda, com quem fala, o que absorve. Porque muitas vezes eles estão aprendendo lá fora, e porque é comum lá fora, eles trazem para dentro. Sim. Graças a Deus aqui não. Graças a Deus. Né? Somos poucos adolescentes ainda. Somos, eu me incluo nisso, Jesus. Somos, mãe. Oxi. Então não, né? Mas numa quantidade maior em outros lugares acontece muito. Uhum. E a liderança não está enxergando esse processo. Eles precisam desse amparo, eles precisam ser confrontados. Não posso falar porque é o filho do pastor. Meu filho, é melhor você falar para o filho do pastor e para o pastor da situação do que você fazer vistas grossas. Tem que falar. Eu estava ouvindo 2 testemunhos, né, esses dias aí. Aí, de 2 pessoas que elas são famosas, e assim, elas são servas de Deus de verdade, as 2 moças, 2 mulheres. E aí, a primeira estava pegando e falando assim, que o filho dela, na adolescência, dentro da igreja, ele se desviou. E aí, ela estava conversando com o filho dela, gravando, para dar o testemunho. Falou, filho, como é que foi esse processo? Como é que você entendeu que você precisava voltar para Jesus? E o menino estava contando, eu andava com gente que me contaminava, gente que me afastava da presença de Deus, não somente na escola, mas dentro da igreja, ele falando. E ele falou assim que ele não tinha mais vontade, ele vinha para a igreja, porque ele tinha que ir, e assim, para ele tanto faz, ele se envolveu com aquilo que era errado dentro dele, no interior dele. E aí a mãe pegou e falou, a mulher pegou e falou, eu orei, eu e meu marido estava junto, orando pela vida do meu filho, porque ele estava dentro da igreja, meu filho estava desviado, eu não aceito isso, porque Jesus me usa, e como assim o meu filho está assim? Ela falou assim, mas eu ensinei, o que está acontecendo? E aí foi onde eles pegaram, eles conversaram com o menino, o pai dele chegou, teve uma conversa de homem para homem, o menino entendeu, se ligou, foi na presença de Deus,
e se arrependeu e voltou para Jesus. Hoje ele fala que ele está na presença de Deus. Eu não sei porque eu não conheço. Mas o testemunho dele é que ele está com Deus. E ele fala da experiência que ele teve, que Deus deu uma música com ele, falando do amor de Deus para ele. Ó, ele compôs uma música com aquilo que Deus estava falando para ele, do amor, expressando o amor. Ele falou assim, então essa canção não é só o amor de Deus para vocês, mas especialmente para mim. Então, se vocês estão sendo tocados, é porque Deus falou comigo. E eu fico feliz disso. E o outro testemunho foi de uma outra moça, que é uma pregadora e uma pastora. E aí ela falou que a filha dela, ela cresceu na igreja. Ela fazia parte até do Diante do Trono, a menininha e tal. E aí ela falou assim que quando ela cresceu, a filha dela simplesmente resolveu ir embora. Não quero mais ficar na igreja. Cresceu, tá fora da igreja hoje, infelizmente. E ela falou assim que Satanás começou a atacar ela. Mas, pô, você ensinou ela dentro da igreja, por que ela escolheu lá fora? Ela falou assim, então, eu ensinei, eu peguei e ministrei, eu tive sim os meus erros, porque se eu não tivesse, ela estaria aqui hoje com Deus. Mas é uma escolha, ela cresceu, ela tinha lá seus 25 anos, ela resolveu morar fora de casa. Hoje ela tá lá. E aí, hoje ela tá lá fora e tal. Eu oro pela vida da minha filha. Só que Satanás virava para mim e falava assim, você não pode pregar. Olha sua filha onde está. Mas, então, aí é onde eu vejo um pouquinho diferente. Você cala a boca e solta os meus filhos, porque eu não gero filho para calamidade, é Bíblia. Eu gero meus filhos para pregar a palavra de Deus, para ser cheio da unção e do poder de Deus. Nos meus filhos você não toca. Sim. Porque assim, tem a escolha? Tem. Uma coisa é orar pela Sara. Senhor, abençoa a Sara. Senhor, conversa a Sara. Senhor, traz a Sara de volta para os caminhos. Outra coisa é eu entrar em guerra espiritual. Não estou falando que a moça não faz, mas eu estou mostrando a diferença. Uhum. Tá? Não vai tocar na minha filha. A minha filha é herança bendita do Senhor. A minha filha vai crescer na presença de Deus. Ela tem promessa sobre a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, tira tudo aquilo que contamina a vida da minha filha de perto dela. Todos aqueles que afastam a minha filha da tua presença, livra das más companhias, livra da contaminação, coloca filtro nos olhos, nos ouvidos, atrai pelo teu amor. É muito diferente. Sim. É muito diferente. E o que eu vejo é que, assim, esse processo de clamar, de guerra espiritual, as pessoas meio que se perdem. Porque na guerra você vai usar a palavra. Na guerra você não está pedindo um favorzinho, solta o meu filhinho. Você está ordenando. Solta, em nome de Jesus. É diferente. É completamente diferente. Claro que quando se trata de um adulto, ele tem consciência. E aí você tem que mandar o engano sair. E aí vai ter a tal do livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio, eu acho que a gente devia abrir mão dele todos os dias. Porque toda vez que a gente usa esse livre-arbítrio, geralmente a gente usa... Só dá ruim, Só obedece o Espírito Santo, que é mais fácil. Só. Né? E a colheita é melhor. Então, dentro desse período, né, de carnaval, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, busque a Deus, faça um retiro, se retire no seu quarto. Gostei dessa. Não posso viajar, se retire no seu quarto. Põe uma playlist de louvor. Pega a sua Bíblia. Um caderno, uma caneta. Sabe? Nem usa o celular, porque vai tirar foco. Um caderno, uma caneta, e se retire ali com o Espírito Santo. Sabe? Realmente pule o carnaval, pule a data. Não manifesta as obras da carne. Em nome de Jesus. Né? Se você fizer isso, você vai sair desse período renovado, restaurado, transformado. Que Deus tenha misericórdia. De Jesus. Porque tem muita adolescente se perdendo, tem muita criança se perdendo. Falaram para a Vitória esses dias. Ah, não. Porque eu não vou no bloquinho, não, porque não sei o quê, porque não condiz, porque aquilo que eu creio não me permite.
Vitória olhou e falou, toma vergonha na sua cara e fala logo que é porque a sua mãe não deixa. Eu, hein? Isso aí é religiosidade. Se você pelo menos falasse, eu não vou porque desagrada a Deus, tudo bem, mas porque minha religião não permite. Me poupe. Por favor, tá doido pra botar o pé no bloquinho. Quando você fala assim, você discerne o que tá saindo do interior da pessoa. Sabe? Você quer colocar o pé no bloquinho? Bota o seu joelho no blocão e vai orar no nome de Jesus. Sabe? Eu não entendo determinadas coisas. Quando a gente falando sobre a palavra, as pessoas, né, igual a gente estava pontuando, as pessoas acham que estão falando da palavra de um contexto teológico e mais profundo. Não, nós estamos aqui com uma linguagem fácil, de fácil entendimento, para falar o que é essa palavra, o que é esse verbo, que é Cristo, produz em nós. Ele produz vida e vida em abundância. A profundidade, às vezes eu fico observando a profundidade com que esse menino fala da palavra, eu fico impressionada. E ele é relaxado, gente. Não, que isso, sou relaxado não. Eu acho ele tão relaxado. Eu passo por ele e falo, vai orar, menino, vai ler a Bíblia. Aí ele abre a boca assim, me solta umas pérolas, igual ele soltou agora. Eu falo, meu Deus, de onde saiu isso? Porque esse menino... eu não vejo esse menino orando. Não, ó, eu tava orando uma vez por uma pessoa, a senhora desligou o Wi-Fi e o áudio não foi. Não fui eu, foi seu pai. É que eu pedi estratégia pra Deus pra orar quando ninguém estivesse vendo, porque a casa é cheia. É, bem isso. Mas você devia ter avisado, porque era tipo 2 horas da manhã. Aí e a senhora gente só vai, via levanta o e fala... Fábio conversando. Eu falei, mano, o Fábio tá jogando, manda esse menino dormir, todo mundo vai levantar cedo. Aí a mãe o levanta... pai dele gritou, Fábio, vai dormir. Aí ele continuou falando, o pai dele desligou o Wi-Fi. É claro. Devia ter avisado. Eu vou ficar 3 horas da manhã jogando pra levantar às 6. Eu sou trouxa, né? Não, meu Deus Não. do céu. Olha, Aí a mãe Fábio, há pega, você controvérsias. avisa a mãe, como ela falou, ela esquece, levanta na madrugada, Não, nem lembro. passa pra ir no banheiro. Que isso aí, Fábio, você tá fazendo? Vai dormir, não pode jogar. Não, No teve meio uma da vez que eu tava madrugada. lendo a Bíblia, E foi lá de se madrugada, põe o e ela áudio. falou, vai dormir, menino, não é hora de ler a Bíblia. Eu, mano, eu tô falando com Deus. Como é que não é hora de falar com Deus? Ela cheia de sono. Tem que entender que quando eu tô dormindo, você não pode levar em consideração Não, o que ele eu é minha faço. consideração. A senhora foi embora, tranquei a porta e ignorei. Você tá orando no quarto, de madrugada passa aqui. Mano, vai dormir? Isso não é hora de orar. Aí você fica... Não, como se eu não quisesse estar dormindo, entendeu? É um horário Para. específico. Olha, um dia o Fabinho foi sair de manhã, ele estudava de manhã, falou, mãe, ora por mim. Aí eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, eu orei, eu sei tudo que eu orei naquele dia, gente, eu tenho consciência. Eu não sei, Posso não. repetir cada palavra. Só que eu não abri a boca mais. E quando chegou no final, eu falei amém. A Ele oração em começou a espírito. dar risada e falou eu falei, amém e eu foi vi, embora. amém e fui embora. Mas eu orei. Eu falei, Senhor, guarda o meu filho, livra ele de todo mal. Orou em espírito. Nessa época aí, minha mãe orava tanto e abençoava a gente que eu chegava no meio da rua todo dia. Foi uma semana, a gente passava ali na frente. Aí sempre tinha uma mulherzinha que a gente nunca via na nossa vida. Ela, Deus te abençoe, toda vez. Engraçado, Ai, ai. quando o pai vai orar por mim de manhã, ele começa abençoando a casa inteira. Entendeu? É. Senhor, abençoa a Sara, a Vitória, o Fábio, o Abraão. O detalhe é que ele já tinha orado pela Sara e pela Vitória, que sai antes. Teve um dia, essa semana ele foi orar por mim pela Vitória. Ele colocou até externa oração. Eu falei, você não vai sair de casa. Eu abençoo elas pro trabalho. Eu falei, que trabalho? Externo trabalho. Mas sabe o que acontece, Sara? A gente anda muito cansado. Muito cansado, muito cansado. Ontem a Esther virou pra mim, que eu acordei e tal, à tarde. Sara, por que seu telefone ele desperta de madrugada? Aí eu falei, é o horário de eu orar com Jesus, Esther. Aí ela, mas você não acorda! Aí eu falei assim, então, é que era o horário antes de eu trabalhar, que era o horário que eu orava com Jesus. Agora é outro, mas não é mais esse. Ela, então tira que você me acorda toda vez. Verdade. Seu pai também tem essa mania.
Hoje meu relógio despertou 6 horas da manhã. Eu nem coloquei o Mas não celular é pra meu despertar, horário que eu de sabia orar, que eu é estaria meu me horário de acordar. acordar vocês. Meu horário de orar é espontâneo. O Espírito Santo só me acorda. Ixi, eu nem sei como é que eu acordei hoje. Ah, eu sei. Alguém tem mais alguma coisa para colocar, gente? Eu Alana. queria só compartilhar uma experiência dessa que eu tive de guerra com o carnaval. Gente, eu nem soube. Eu fiquei sabendo meses depois. E assim, lá no início do ano, faz um tempo atrás, minha mãe não confessou Cristo ainda, mas há um tempo atrás ela foi convidada com uma amiga para ir naqueles lugares lá, sabe, que o demônio se manifesta? E eu não sei porquê, eu nem sabia que tinha isso. Ela me contou, tempos depois, que neste lugar, depois de acontecer tudo que acontece lá, tipo, as pessoas fazem uma fila para passarem pela entidade e conversarem com a entidade. E a entidade, isso foi no começo Jesus do tem ano. poder. Aí a entidade falou com ela, vai ter uma festa no país. E eu vou te encontrar lá. Misericórdia. Chegou o carnaval, minha mãe pegou conjuntivite, ficou uma semana sem sair de casa. Uma semana sem sair de casa. E foi um negócio tão... que ela entendeu aquilo, ela percebeu aquilo. Ela me contou já no final do ano, no mês de outubro, praticamente. E ela falou, nossa, eu ia pro carnaval, mas... E, tipo, ela me contou nos detalhes, que foi o próprio espírito que não mostrou deixou. para ela. Que não Falou, não, você não vai sair. Você não vai encontrar ninguém. Você não vai nessa festa. Tome o seu. O Espírito Santo botou ela de castigo. Exatamente. Não, o Espírito Santo não colocou ela de castigo. Ele preservou. livrou ela. Deus Preservou. livrou. Ai, ai. E, assim, eu nunca soube, até esse momento, que minha mãe tinha frequentado este lugar. Eu nunca soube que esse demônio falou isso para ela. Eita. Mas o tempo todo eu estava em guerra pela minha família. Eu orava pela minha família, eu oro pela minha família. Tá, isso aqui, Alana. Todos os dias. Entende? Então tem uma diferença do seu, que nem a pastora falou, do seu posicionamento de aceitar, ela escolheu viver assim, ela escolheu ir lá. E você, como servo de Deus, que entende, se posicionar e orar. Aham. A pastora ministrou isso na vigília ontem, não falou isso? Foi. Não, teve uma parte, eu até anotei, que eu tava dormindo, mas eu anotei. Eu tava quase caindo, mas eu tava tava prestando assim, ó. atenção. Eu tava dormindo, mas eu tava acordada, prestando atenção e Mas anotando. É isso mesmo. Gente, eu não podia dormir porque tava o André do lado e a Dayara do outro. Eu tinha que acordar eles. Aí se eu dormisse, dormia os três. Hoje nós temos pessoas especiais nos assistindo, Quem? gente. Quem? A dona Margaridinha, Ai, linda! a Bru, Quem? a Bruna, Oi, Bruna, sua linda! sem gritar no microfone. Ah, foi mas, mal. gente, tem Desculpa. três Bruna na igreja agora. O tio Felipe, o presbítero. O Airan, da Ana. Lembra, Ai, não? gente, o presbítero tá assistindo, a gente citou eles. Glória a De novo. Deus. Deus abençoe Ele cada não um de pode falar vocês. Eu não entendi quem é a última pessoa. O Airan da Ana, que tem os meninos, a menininha. Oi! Deus abençoe vocês. Amém, em nome de Jesus. Esse foi mais um. Falando sobre a palavra. Vou falar para vocês. Pule o carnaval do seu calendário. Se tranque no quarto. Vai orar. Leve a sua Bíblia. Uma playlist de louvor maravilhosa. Entra Pega um na caderninho pra presença de anotar aquilo que Deus. Jesus vai te falar. Jesus vai te falar um monte de coisa. Verdade. E ontem nós tivemos uma vigília maravilhosa. E eu dei graças a Deus que vocês estavam adorando aqui, que eu estava aqui na frente e o Senhor falou, começa a orar pelo bairro. Eu levantei a mãozinha, ele falou, não, vai para a porta. Eu falei, tá longe, hein? Vou lá para a porta. E Deus começou a falar comigo ali, vocês aqui. Foi maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Foi mesmo. Foi uma Espero ter bênção. outra em breve. Eu espero que Ele nos permita ter outra vigília em breve, em nome de Jesus, né? Amém. E aí eu não trabalho no sábado para poder vir certinho, não ter que trabalhar virado. Ai, ai. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Para pontuar? Conselhos? Fala no microfone. O microfone. Não né? vá pro carnaval. Não, Fique em casa. você precisa de Jesus, você não precisa do carnaval. Tá ligado? Isso. Você Hoje entenda. tem culto aqui dos livres. Às 8 Hoje- horas da noite. Hoje tem culto com os adolescentes. Às 2h30 da tarde. Amanhã tem Tudo culto. bíblico. Tem Às 6 horas da noite. Da tarde.
tem estudo bíblico, amanhã tem culto, Às 6. Glória a Deus, às 6 horas da tarde, Nada do Campo segunda-feira Limpo. tem culto, às 8 horas da noite, Lá no campo. terça-feira tem culto, às 18. 17h30 da noite, lá no campo, no campo. 19h30. às 19h30, gente, perdão, não é 19h30. 4h30 da tarde. 19h30. 19h30, minha mãe me Lógico. corrigiu. Quarta-feira tem culto às 8 horas da noite. Sexta-feira tem culto às 8 horas da noite. Sobe o vídeo no nosso YouTube todos os dias, de segunda a sábado, todos os dias às 11 horas da manhã, tá bom? Sobe bonitinho aqui. Assim que acaba o culto, assim que acaba as coisas, sobe o vídeo no nosso Instagram. Compartilhem, curtem. Assistam novamente, porque às vezes a gente deixa passar uns detalhezinhos, até a gente pega e para assistir. Peraí, o que Jesus tem pra falar com a gente? Eu assisto 2 vezes por semana, gente. Toda vez eu pego um detalhe diferente. É, bem isso. Mentira, eu não assisto, eu ouço. Eu ouço indo pro também, porque trabalho. eu não consigo me ver. Assistam os cultos que já estão aí na nossa plataforma do YouTube, no nosso Instagram. Que Jesus possa falar com vocês, que vocês possam dar abertura para eles. E lembre-se, a gente tem que alimentar nosso espírito, não nossa carne. Nossa, espírito. O nosso espírito. O contexto Eu pensei não em algo e fechou. ia sair outra, eu me controlei. O nosso espírito e não a nossa carne, tá bom? Orem, jejuem, falem com Jesus, leiam a palavra dele, e aí vocês vão ver que Jesus, ele tá querendo falar com vocês, ele está te ouvindo, ele tá com vocês, e ele só tá esperando vocês abrir o coraçãozinho de vocês, os ouvidinhos de vocês, os olhinhos de vocês, para que vocês possam ter as experiências com ele, na presença dele, tá bom? Vamos dar um desconto pro erro da Sara, que ela tá virada. Ah, é, gente, eu tô um pouquinho... Não tá muito certo hoje não, mas tá tudo bem. A gente tá aqui firme e forte. E que Jesus ele possa fazer vocês entenderem aquilo que é o contexto mais alto, mais amplo daquilo que é a presença dele, da importância que é, que Jesus ele possa derramar temor dele sobre as nossas vidas, porque nós precisamos todo dia do temor dele. Que nós possamos ter o entendimento de entrar na presença dele todos os dias, nos santificando, pedindo perdão, porque não importa quanto tempo de igreja a gente tem, não importa quanto tempo a gente tem, a gente conhece a palavra, mas importa o quanto a gente tem de relacionamento com Jesus, busca, entrega, e o quanto a gente entende para se arrepender na presença dele, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Eu estava com saudade de vocês, mas também. semana que vem eu não estou aqui, mas eles estão aqui, então tá tudo certo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Mãe, o X. Ela não sabe parar, peraí, gente. Agora aperta encerrar.